Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa e eu trabalho como copywriter desde 2017. Então já tem alguns aninhos aí nesse mercado. E esse vídeo aqui é justamente sobre isso. Quais são os 3 aprendizados mais difíceis que eu tive durante esse período? E eu quero te falar aqui porque, para quem está começando, o que eu vou te dizer aqui não é intuitivo. Então, de repente, vai te abrir os olhos para as possibilidades, para as oportunidades, mas também vai te preparar para as dificuldades, tá? Que eu costumo falar aqui que hoje a gente vive um excelente momento no mercado para quem gosta de escrever, mas eu costumo apresentar essa oportunidade com o pé no chão, ou seja, aqui não tem promessa milagrosa de você ganhar 10 mil real em 3 meses, tá? Pode acontecer? Pode, mas não é o normal. Mas é perfeitamente possível você começar de uma maneira muito fácil, mesmo sem experiência depois, e já começar aí a ter um retorno financeiro bacana, talvez de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês, aos pouquinhos, e depois, conforme você vai aprendendo mais, se especializando, ganhando experiência, você aí sim consegue chegar nesses valores. Então, tem gente que ganha aí 10 mil, 15 mil, 20 mil reais com escrita, tá? Mas depois que passa o tempo ali de aprendizado, enfim, de dedicação, tá? Então, assim, o que eu quero te mostrar aqui hoje? O que eu aprendi de mais complicado que eu não tinha ideia antes de começar a trabalhar com escrita? Então, bora lá direto para o conteúdo, que eu acho que vai ser bem legal. Antes, me fala aqui o seguinte, que eu gosto sempre de saber quem é que está do outro lado me ouvindo, né? Então, coloca aqui embaixo para mim, qual é o teu momento hoje? O que você está buscando hoje com a escrita? Você quer uma renda para complementar o seu salário? Você quer uma transição de carreira para viver com a escrita? Ou você não sabe ainda e quer testar para ver se vai gostar ou não? Tá? Coloca aí para mim, vai ser legal saber. Show? Então, bora lá. Primeiro grande aprendizado que eu tive, e esse foi talvez, não sei se foi o mais difícil dos 3, mas foi bem complicadinho, que foi o seguinte: decidir tudo sozinho aqui, ó, nesse ambiente aqui do home office. Por quê? Quando a gente trabalha dentro de uma empresa, eu trabalhava dentro de uma empresa grande, né? A gente está dentro de uma estrutura e a gente é meio que uma peça numa engrenagem. Ou seja, a gente tem que seguir as regras da empresa, tem um gestor dizendo o que precisa fazer, a gente tem atividades pré-determinadas, muitas que são assim, operacionais, tem que fazer todo dia ou às vezes toda semana e tal, mas você sabe o que você tem que fazer, não tem mistério. Você não precisa decidir o que você precisa fazer. E se você tiver na dúvida, você pergunta. Ou pergunta para um par teu mais experiente, ou pergunta para o teu gestor, né? Então, não tem muita dificuldade no que você vai fazer no teu dia a dia. Então você vai para lá, trabalha todos os dias, no final do mês recebe tua grana, beleza, tranquilo. Quando você vem para cá para trabalhar como freelancer, né, como copywriter freelancer, não tem ninguém para te dizer o que você vai fazer. Não tem ninguém para mostrar quais são as atividades que você precisa fazer no teu dia a dia para garantir o salário no fim do mês. E se você não escolher bem essas atividades, não tem salário no fim do mês. Então, quando eu cheguei aqui e comecei a me deparar com essa dificuldade, isso ferveu minha cabecinha, né? Por quê? Porque eu tive que aprender. E lá em 2017, na verdade, eu sofri com isso um pouquinho antes, né? Em 2015, quando eu comecei a empreender, a prestar serviço como coach de carreira, eu já me defrontei com essa dificuldade. Mas eu fiquei 2 anos nisso. E aí depois, quando eu virei copywriter em tempo integral, isso ficou mais intenso, vamos dizer assim. Né? Porque eu sabia que eu ia querer continuar trabalhando com escrita no longo prazo. Então eu tinha que me organizar ali para poder ter cliente, para ganhar dinheiro, para sustentar minha família e tal. E as atividades do dia a dia é que vão fazer isso. E aí você fica naquela dúvida, você senta aqui e pensa, o que eu faço hoje? Quando você não tem cliente ainda, tipo no início, você não tá ainda com cliente ou alguma coisa assim, é muito tranquilo. Você vai estudar, você vai se preparar mais, você vai assistir aula, é mais fácil. Mas aí chega o primeiro cliente. Beleza, ainda é tranquilo. Você vai preparar os textos para ele e tal, e vai continuar estudando, se preparando. Conforme você vai conseguindo mais clientes, eu acho, na minha opinião, que depois que você passa do terceiro cliente, o negócio começa a ficar meio esquisito. Né? Por quê? Porque aí você tem 3 clientes, dependendo do volume de texto que você tem que entregar, já começa a dar uma bagunçada na tua rotina. Né? Então junta essas coisas todas. Aí conforme aumenta a quantidade de clientes, só piora. Só piora. E uma outra coisa que eu vou falar também, que é o terceiro aprendizado aqui, é que em paralelo com o atendimento dos clientes que você já tem, você tem que continuar buscando mais clientes. Eu já vou te dizer por que isso, tá? Beleza? Então o primeiro grande aprendizado que eu tive foi esse. Me organizar, entender
como é que eu faço a gestão do meu tempo, a gestão das atividades que eu preciso fazer e tal. Então fica a dica, se você está olhando para essa área e querendo fazer essa migração para trabalhar com escrita, já começa a se preparar nesse sentido, entendeu? Começa aí a fazer, de repente, a estudar alguma coisa em relação a isso e tal, produtividade, gestão de tempo, que isso vai te ajudar muito quando você chegar aqui. Show? Então esse foi o primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, freelancer. Porque o freelancer, geralmente a pessoa pensa assim, tô de saco cheio da CLT, né? Trabalho de 8 às 18, chefe me enchendo o saco, tem que pegar trânsito todo dia, eu quero trabalhar com mais liberdade, autonomia, eu quero ficar em casa, eu quero trabalhar fazendo as coisas do meu jeito e tal. Então, eu vou ser freelancer, em tempo integral. Beleza. Então, geralmente a gente chega aqui atraído pela parte boa do freelancer, do trabalho freelancer. E a gente esquece da parte necessária, vamos dizer assim, não vou dizer parte ruim, mas parte necessária. O que é essa parte necessária? O freelancer, ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor. E mesmo que você tenha feito esse movimento, ou esteja querendo fazer esse movimento, e você nunca pensou em ter um negócio na vida, tenha isso em mente. Quando você quando você se torna freelancer em tempo integral, quando você é part-time assim, e tem um trabalho fixo, não é tanto não. Mas quando você é tempo integral, você vai precisar mudar essa mentalidade e realmente agir como um empreendedor, tá? E aí o que significa isso? Significa que você precisa ter autorresponsabilidade, ou seja, é quase uma consequência do primeiro, né? Você vai resolver tudo aqui, não tem para onde você correr e perguntar para o teu chefe ou para o teu colega mais antigo e tal, o que você vai precisar fazer. Se deu problema aqui em qualquer coisa, no computador, num texto, enfim, é você que vai ter que resolver, tá? Então você vai ter que se acostumar a ter essa autonomia. Você quer ser autônomo para ter autonomia, né? Então você tem que aprender a resolver essas coisas. E isso é uma das principais características do empreendedorismo. Então ele tem autorresponsabilidade, ele não terceiriza a culpa. Então, por exemplo, você não está conseguindo trabalho, não está conseguindo cliente, a culpa não é do mercado. A culpa não é da empresa que não te valoriza. Você que ainda não soube como fazer para resolver esse problema. É porque é assim que o empreendedor tem que pensar. Senão você não sobrevive aqui. É simples assim, né? Então você precisa entender que a tua mentalidade ela vai ter que mudar. E isso é uma consequência do terceiro aprendizado que eu tive. Então, quando eu tive esse aprendizado, tipo, freelancer é empreendedor. Isso foi um baque para mim. Por quê? Porque eu pensei, quando eu comecei, eu pensei assim, beleza, virei freelancer, vou aqui olhar minhas vaguinhas aqui, todo dia eu entrava no LinkedIn, olhava as vagas que abriam, me candidatava a alguma. Naquela época tinha mais vaga para freelancer, hoje não tem tanto, né? Hoje tem muito para CLT. Aí eu entrava lá, me candidatava a um monte de vaga, conseguia uns trabalhos assim e tal, ia para a plataforma de freelancer, eu nunca fui. Na verdade, eu fui, durante um ano, eu trabalhei numa plataforma de freelancer que pagava bem, né? Que era a Content Tools, mas ela nem trabalha mais com isso hoje. Mas Orkana, 99 Freelas e tal, que tem um leilão invertido aí de preço, eu nunca mexi, porque eu sabia que não ia dar grana, né? Quando eu percebi que se eu ficasse só nisso, eu não ia conseguir ter um faturamento bacana, eu não ia conseguir sustentar minha família, foi quando me deu esse impacto. Falei, pô, não posso ficar indo só pelo lado mais fácil, né? Que isso aí são as partes fáceis de você tentar trabalho. Eu vou ter que fazer o quê? Buscar as empresas que precisam de mim. Como é que eu faço isso? Aí entrou o lado do empreendedor de captação de cliente, né? Porque todo empreendedor tem que procurar cliente. Então, o que eu aprendi? Você precisa saber como captar cliente e mais. Para você saber como captar cliente, você precisa aprender a vender. Então, esse foi o meu aprendizado atrelado a essa caída de chave. Tipo, freelancer é empreendedor. E empreendedor tem que saber vender. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Por mais que você não goste de vender, por mais que você ache que não leva jeito, eu não levo jeito. Não nasci com mão de vendedor. Sou introspectivo. Não gosto de falar com estranho. Olha que doido, né? Então, o que eu fiz? Eu tive que me treinar para isso. Eu fiz curso de venda, de negociação, de persuasão. Então, eu fui me preparar para desenvolver a habilidade de vendas, para poder conseguir clientes. E mais do que isso, para poder cobrar o que eu achava justo pelo meu trabalho. Porque uma coisa que eu descobri também, esse poderia ter sido mais um aprendizado, na verdade. Você pode cobrar o quanto você quiser se você conseguir saber como vender isso para o cliente, tá? Porque vai depender do resultado que você vai entregar. Enfim, mas isso está aqui embutido aqui no nosso vídeo, dentro do lance do empreendedorismo, tá? Então, freelancer é empreendedor e empreendedor tem que saber vender. Então, foca nisso daí. Se você quer vir para essa área, já esteja consciente dessa realidade e você aproveita e já faz
Começa a fazer os cursinhos de vendas, começa a fazer os cursinhos de negociação, estudar aí como é que funciona venda de serviço pela internet e tal. Isso vai ser muito bom para você. Eu tive que aprender na marra, na hora ali que o bicho pegou, na hora que a água bateu na bunda dos boletos chegando, entendeu? Mas você não precisa. Você pode fazer isso com mais calma, porque eu estou te falando aqui esse caminho das pedras. Fechou? Beleza. Terceiro aprendizado, e esse é uma consequência do segundo, na verdade, que foi o seguinte: o maior problema de você ser freelancer é a instabilidade financeira de você não saber quanto você vai ganhar nos meses seguintes, né? Você não tem salário fixo, você não tem benefício. Então, como é que você resolve esse problema? Você precisa ter uma renda recorrente, ainda que variável. E como é que você tem renda recorrente? Você precisa captar cliente sempre. Esse é o terceiro aprendizado que eu tive, e esse foi da maneira mais difícil. Mais difícil. Por quê? Porque eu aprendi a vender. Olha só que interessante. Eu estava com pouco cliente, faturamento baixo. Aprendi a vender, aprendi a negociar. Meu faturamento cresceu, eu consegui cliente melhor. Só que aí, a hora que enchi minha agenda, eu parei de procurar cliente. Parei. Beleza, parei. Teve uma das situações em que 2 clientes meus parece que combinaram e resolveram parar os projetos um mês depois do outro. Primeiro foi um, depois foi outro. E esses 2 clientes respondiam por metade do meu faturamento. Ou seja, me ferrei, né? E fiquei desesperado e voltei a procurar clientes. Só que quando você procura cliente no modo de prospecção ativa, tem um tempo para isso trazer resultado, porque você vai começar a entrar em contato com as empresas, vai começar a mandar mensagem, vai começar a conversar com as pessoas, fazer reunião. Então demora um tempo até você fechar os clientes, né? Então eu me vi uns mesinhos aí na corda no pescoço. E aí eu aprendi. Não tem jeito, você tem que estar captando cliente permanentemente. Permanentemente, tá? Permanentemente. E aí, Eduardo, mas eu já estou com a agenda cheia, eu vou continuar captando cliente, o que eu faço com eles? Aí você tem 2 caminhos. E até um outro vídeo que eu vou colocar aqui depois, aqui embaixo, que eu falo sobre isso, que são os caminhos de modelo de negócio de escrita. Você pode se tornar um PJ Premium, ou seja, você vai aumentar o valor do teu serviço a tal ponto que alguns clientes vão desistir porque não vão conseguir te pagar, e aí você consegue ficar com poucos clientes ganhando bem, e aí sempre que entrar um cliente novo, você aumenta o faturamento, mas se um sair, você mantém ele ali. Ou você se torna uma agência de conteúdo. Então, quando tem mais clientes chegando que você consegue dar conta, você contrata outras pessoas para terceirizar essa produção aí de conteúdo, entendeu? E te liberar para ficar só mais na parte da gestão e tal. Tem um vídeo que eu explico isso direitinho, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você, beleza? Então, o que eu estava falando mesmo, voltar aqui ao fio da meada, você tem sempre que captar cliente, e como eu falei, eu aprendi isso do jeito mais difícil, mas não tem jeito. Então, se você aprender a vender, a negociar, você vai aprender a captar cliente sempre. Percebe que uma coisa está amarrada na outra. E aí você vai ter uma renda recorrente mensal. E você vai parar com esse problema da instabilidade financeira do freelancer. Beleza? Então esses são os 3 aprendizados mais difíceis que eu tive ao longo desse processo. Comenta aqui embaixo se você já conhecia algum deles, já está por dentro, se você já começou ou não a trabalhar com escrita, porque é interessante eu saber aí em que momento que você está, quem está me ouvindo aí do outro lado. E se você ficou com alguma dúvida, também comenta aqui. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo minhas redes, tem o meu LinkedIn, onde eu publico muito conteúdo lá, e tem meu WhatsApp também. Se você quiser me mandar uma mensagem, trocar uma dúvida, fica à vontade, vai ser um prazer te responder. Valeu? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!